Boa noite a todos. Agora vamos unir ainda os nossos pensamentos e as nossas emoções, fazer essa conjugação interna e rogar ao nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, aos mentores que nos protegem e guiam, aos mentores do movimento espírita de todo o mundo, né, em especial do Brasil, Ismael, que é o protetor do nosso Brasil, fazendo uma gratidão bem profunda por tudo que nós temos recebido, por nos renovar a força, a fé e a coragem nos momentos de dificuldade que a gente passa, que com certeza, se não fosse essa ajuda, seria muito difícil para a gente enfrentar as provas e expiações que precisamos passar para conseguirmos atingir um patamar de evolução maior, de uma maior compreensão, de uma maior fé, de uma maior esperança, mas embasado na lucidez, na razão, na lucidez, e toda permeada por muito amor e muito carinho. Agradecemos por tudo e aproveitamos esse momento em que nossas emoções estão bem pertinhos uns dos outros para vibrarmos por aqueles que passam dos nossos pensamentos e que muitas vezes têm tanta dificuldade de viver ou de ver a vida espiritual, de poder mergulhar mais dentro de si, de fazer transformações, que eles todos possam receber um pouquinho dessa nossa vibração positiva. Nossa gratidão eterna, Senhor, por tantas coisas. E que essa paz e que esse amor que já sentimos possa ser alimentado em nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas obras. Gratidão, Senhor. Boa noite, gente, boa noite a todos. todos. Boa noite, Lorena, boa noite a todos que foram chegando aí devagarzinho. Gente, a nossa conversa dessa noite, que é intitulado, o capítulo 13, né, Convocação Familiar, nos leva a muitas reflexões, porque, às vezes, a gente ainda tem um conceito muito arraizado dentro de si, que família é só essa que a gente constituiu, essa família consanguínea, que tem um sobrenome, que mora com a gente, ou que mora próximo, enfim, faz parte do mesmo sobrenome, mas a gente vai ver que essa convocação familiar, que foi uma família, mas foi uma família com laços muito mais profundos do que só os consanguíneos. Essa convocação foi de uma família que provavelmente já vem de muitas e muitas encarnações, acertando e errando. E assim mesmo a gente acerta e erra. A gente é assim. Então, que a gente possa dar a liberdade, dar não, porque isso não compete a gente, mas que a gente tenha compreensão que o outro tenha liberdade de ser o que ele dá conta de ser. Assim como a gente também precisa dessa liberdade para a gente ser aquilo que a gente dá conta. Que, em verdade, a gente queria dar muito mais conta. É só a gente raciocinar, parar para pensar e refletir. A gente gostaria de dar mais conta da nossa vida. Mas, no geral, a nossa conta às vezes oscila muito, tem vezes que a gente consegue tirar boas notas nas lutas da vida, e tem vezes que as nossas notas são péssimas. Quando a gente vê, já está cometendo ou os mesmos erros, agindo com violência, tentando consertar o mundo à martelada, tentando consertar as pessoas à marteladas. E a gente nem consegue, às vezes, fazer pequenos consertos dentro de nós, pequenas reparações dentro de nós. Então, esse capítulo leva a gente, pelo menos, ele me levou a muitas reflexões sobre a família, que é muito mais do que a questão biológica, mas a gente está vivendo nessa telinha e quadradinha, pequenininha, a gente, sem sombra de dúvida, a gente é irmão uns dos outros. E quem garante que a gente não se esbarrou já em muitas vidas, e por isso que a gente está aqui na telinha essa noite? Porque a gente nem está junto fisicamente, mas a gente está numa fidelidade de companheirismo pela internet muito grande. Então, quem garante que a gente aqui já não esteve muitas vidas se esbarrando, se ajudando, né? Quando a gente caiu, o outro foi lá, levantou a gente. Quem garante isso?
Com certeza a gente não se uniu por um acaso, mesmo que seja online, não foi o acaso que nos ligou. Então, família é muito mais do que essa questão biológica, ela rompe essa questão biológica para a gente que é reencarnacionista, para a gente que entende verdadeiramente, né, o Deus único, e se é o Deus único, nós somos uma família só. Então, que esse capítulo possa trazer muitas reflexões boas dentro de nós, e possa despertar na gente muitas coisas boas e nos ajudar a desenvolver um potencial de fé, de força e de coragem muito grande para a gente enfrentar as lutas da nossa vida, como os personagens que estão envolvidos nesse livro, e particularmente nesse capítulo. Olha, o amor está transformando a vida deles. Isso é uma lição para todos nós, que não é a violência que transforma as coisas, mas sim a força do amor, da compreensão, da misericórdia, da brandura, da honestidade, do caráter. Isso modifica a nossa vida. O resto é balela. É pura ilusão na nossa vida. Então, vamos ver essa convocação familiar. E eu trouxe esse primeiro slide para a gente lembrar alguns personagens, porque a gente vai falando, daqui a pouco a gente se perde. Então, a gente não pode esquecer que a Margarida é a enferma principal desse trabalho, ela está obsidiada. O Gregório é um grande mandante, né, desse potencial de obsidiá-la, de administração de uma colônia nas trevas, e ele está obsidiando ela, mas ele está ligado a ela. A Matilde, que é a mãe do Gregório, que também está tentando ajudar o Gregório, mas também está tentando ajudar quem? A Margarida. Né? Então, olha aí os laços, né, do amor se estendendo. O Saldanha, que é aquele grande obsessor, né? Quando fala do Saldanha, imagina um cara todo grandão, todo assim, né? Bem bruto, né? Mas que agora ele descobriu que o amor tem uma força inenarrável, que ele está até deslocado agora, sem saber muito como é que ele vai fazer. Um homem que era tão fácil para ele tomar decisões, que para ele não tinha nenhuma diferença a liderança, ele agora mal sabe se comportar, porque ele não entende ainda exatamente o comportamento do amor. A Iracema, que se suicidou, a Iracema, que é a mãe do Jorge, né, que é a esposa do Saldanha, e o Jorge, que é o filho que foi preso injustamente, que a gente vai ver isso aqui essa noite, né? A Irene, que foi a esposa que se suicidou, o Gabriel, que é o marido da Margarida, o Leôncio, que é um dos obsessores, que a gente também já ouviu falar nele, e essa noite vão aparecer duas personagens de forma mais ostensiva, que é o Alencar, o irmão da Margarida, e a Lia, que é a neta do Saldanha. E aí a gente vai ver de novo a reencarnação envolvida, a reencarnação tentando nos unir pelos laços do amor, para que a gente se liberte, para que a gente consiga se quitar diante das leis de Deus que a gente se afastou, e todo mundo voltar a uma posição de amor, de paz, que foi para isso que a gente foi criado, para ser feliz. Nós fomos criados. Ainda faltou o juiz. É que o juiz eu não sei o nome, pessoal, você sabe o nome? Porque eu vi nesse capítulo todo, eu não vi o nome, eu sei se vocês sabem. Eu, para nome, eu sou Ró Concur, né? Eu consigo trocar, esquecer, sou uma maravilha. Eu não vi nomes, eu vejo que eles sempre se direcionam ao juiz, mas não cita nome dele, né? E, assim, eu consultei essa lista de personagens, não vi o nome do juiz. Se ele tem, a gente vai ter que descobrir pelos próximos capítulos, porque não vai ser Não, é só memória. juiz mesmo. Não é pela minha memória, vocês já sabem disso, que não vai ser, né? Vocês me ajudem. Não, eu não lembro de ter visto o nome dele, não, é só juiz. Pelo menos nesse capítulo, né? Se a gente conseguir para frente, né? Mas eu também não Não é vi. Cláudio, não, Enir? Não sei, eu acho que não é Cláudio, não. Mas se for, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Mas se for, a gente vai... em capítulos passados já. Não sei. Vocês sabem que eu, para nome, é uma maravilha. Vamos aguardar, eu vou pesquisar. Quem achar primeiro, traz a página, tudo certinho. Não. Tá bom? Pode ser, desculpa, pode ser como eu já vi esse livro, eu vou colocando os nomes, né? Então, então depois tu ajuda a gente. Mas tudo bem, falou, desculpa aí.
Não, não, tudo bem, é só que a gente não vai catar o nome dele, só para isso, para a gente não catar agora. Depois a gente traz na próxima aula. Ele é o juiz, ele deve ter um nome, mas se retratou no livro, vocês sabem que eu sou péssima para isso. Quem achar, traz para mim na próxima aula, por favor, porque eu não sei. Vamos lá. O juiz, né? Então, ele vai o juiz reside, aliás, a Margarida mora na mesma casa do pai. Porém, a Margarida, ao que a gente entende, mora num cômodo anexo, talvez, a essa grande propriedade do juiz. E a gente vai ver, então, ele fala assim, o André Luiz, é possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião convocando alguns encarnados a possível ajuste, o juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Porque eles estão tentando, inicialmente nesse capítulo, na hora do sono, do desprendimento, da emancipação da alma, o sono é um estado de emancipação da alma, fazer com que o juiz, o Jorge, a Lia, né? Não, o juiz, o Jorge, e quem mais que nós vamos encontrar? Eu tenho para frente, vocês podem ter certeza que isso eu tenho. Mas vocês sabem que eu, para nome, é um espetáculo, né? A neta do Saldanha, falei certo, a Lia, eles vão tentar uma conversa entre os três, para quê? Para chegar ao processo do perdão, do reajustamento que precisa. Vocês veem, tem que trabalhar tudo que está ao redor para chegar aonde? Na Margarida. Então, vai trabalhando tudo que está ao redor para chegar no miolo, que a Margarida e o Gregório são os personagens principais que vão ser tratados nesse livro. Então, para poder ajudar no processo obsessivo da Margarida e da libertação do Gregório da colônia trevosa, eles estão pelas beiradas, conforme a gente come um prato de sopa quente, está atingindo as pessoas envolvidas indiretamente para poder ajudar. A Rosana disse que parece que o nome dele é Cláudio, está no capítulo 3, então depois a gente confirma mesmo. Se você já confirmou, Rosana, você só coloca para mim assim, confirmei e é Cláudio, tá? Então, se for mesmo, você e a Leida estão certas. E vocês sabem que se vocês não me socorrerem nos nomes, eu sou péssima. Vocês veem que eu tenho que passar os slides para lembrar os nomes. Então, vamos lá. Eles vão tentar ajudar. E aí a gente vai ter o Alencar, né, que é o irmão da Margarida. E ele persegue, apenas viu o nome, Cláudio. Tá, então a gente vai continuar pesquisando, depois vocês vão me trazer na próxima aula se o nome dele, do juiz, é Cláudio. Pode ser até que no próximo capítulo surja, mas é engraçado que nesse capítulo o tempo todo ele fala juiz, fala magistrado, mas não fala o nome. Mas não é impossível de ser Cláudio. Então a gente vai ver que o Alencar, que é o irmão da Margarida, ele persegue a neta do Saldanha. E que não é uma perseguição à toa, que a gente vai ver mais para frente que já teve um problema em reencarnações passadas, que precisa. Tudo que a gente tem mal resolvido na vida vai ter que ser resolvido. Então não adianta fugir. O que é nosso não vai passar para o vizinho, né? Então vamos lá. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar da nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a residência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas e acredito que se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com brutalidade que me é característica. Olha só, então o Saldanha reconhece que ele age com truculência. Olha que interessante. Até então ele achava que os princípios dele de tratar, de resolver os problemas, eram supernaturais, que era assim mesmo que tinha que ser. Mas ele agora confessa que ele age dessa forma, mas querendo dizer o quê? Que ele já entende que pode agir de outras maneiras sem ser pela violência para resolver as coisas. A gente só tem que lembrar uma coisa, gente, violência gera violência, desrespeito gera desrespeito, então a gente tem que entender que não vai ser com essas armas que a gente vai consertar as coisas, nem dentro da gente, nem fora. Mas se a gente quer um mundo mais amoroso, sejamos nós o primeiro a levantar a bandeira do amor e amar. É difícil? É, mas não é impossível.
Efetivamente, Saldanha, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Mas veja bem, é interessante que essa colaboração enérgica que o Gúbio fala, não é enérgica de ofender, de humilhar, de violência. Ele vai aplicar os passes magnéticos nos órgãos visuais dele, de forma que ele fique sonolento e vai para a cama não atrapalhar. Então, essa colaboração enérgica é tipo assim, se você agora não é útil, vai dormir um pouquinho, que depois a gente cuida do teu assunto, né? Mas não atrapalha aquilo que está em andamento. Se fosse Saldanha ia dar um choque nele, ia fazer com que ele tivesse um mal-estar gástrico, qualquer coisa, né? O que Gúbio não faz. Vai promover a ele um sono tranquilo, lá no quarto dele, vai dormir, não atrapalha agora não, que a tua vez vai chegar. Né? A tua vez de eu te ajudar, de eu poder te ajudar melhor também vai chegar, mas não é agora. Então, olha como é diferente o panorama, né? A ação enérgica do Gúbio não tem nada a ver com violência, nada a ver. E aí, de novo, o juiz. Olha lá, o magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, permitiu que o André Luiz, né, fizesse isso, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. E aí que, assim, em dado momento, eu confesso a vocês que eu me compadeci do juiz. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, um falso julgamento de que porque a pessoa tem poder aquisitivo, ela é totalmente feliz. Muito pelo contrário, o cargo que ele ocupava de destaque, o poder aquisitivo, não conseguia amenizar as preocupações e os conflitos que ele trazia dentro dele. Então, é um convite para a gente ter mais misericórdia ao olhar as situações, né? Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Então, esse juiz começa a ficar pensando, qual a finalidade, né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? É mais ou menos assim as perguntas dele. Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século, mais de 50 anos, apesar das experiências dele, toda atividade no planeta, ele não encontra a paz que ele busca. E a gente vê que ele procura ser uma pessoa correta dentro das possibilidades dele. Porque arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60. E isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que muitas vezes o nosso coração está vazio? Ou poderia estar? Ou por que a gente conhece pessoas que, apesar de parecerem totalmente... como é que se fala? Bem resolvidas no plano da matéria, no plano material, no plano profissional, elas não estão felizes. E era isso que estava acontecendo com ele. Por quê? O que estava faltando para ele, finalmente, ele conseguir a paz espiritual? Porque ter conseguido uma posição financeira através de um cargo que, ao que parece, ele conquistou com um esforço próprio, de forma honesta, não trouxe para ele paz. Ter feito uma família não trouxe para ele paz. O que está faltando para ele encontrar a paz do coração dele? Né? E aí, é claro, ele estava experimentava intraduzível fome de Deus. Olha que interessante. Então, por mais que a gente tente, no mundo material, encontrar ali subsídios para alimentar a nossa alma, para completar o nosso vazio, para preencher o nosso vazio, as coisas de fora não conseguem. Por quê? Porque as coisas de fora são transitórias. E porque nós somos filhos de Deus, e só há um jeito da gente alimentar a nossa fome, é através da aproximação com o nosso Pai. Porque somos nós que estamos distantes de Deus, e não Deus que está distante de nós. Então, o que ele precisava, em verdade, era desse alimento, mas que ele tinha que buscar. Vocês lembram dos 3 andares da casa mental, né? O primeiro andar
né, a forma mais primitiva de vida, o segundo lugar é o presente, o terceiro lugar são a casa das noções superiores, essa busca do espiritualizar-se. Como ao que parece, ele não conseguiu encontrar isso, ele ficou com fome até hoje, apesar de todas as conquistas materiais que ele fez. Mas isso não trouxe para ele a paz de espírito e todas as realizações que ele precisava ter para sentir paz no espírito dele. Olha que interessante. E aí eles vão começar a mexer nos arquivos, né, que são arquivos presentes, as reminiscências do processo em que Jorge foi condenado e foi para a cadeia. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, olha, não fala o nome dele, naquele processo liquidado a seu ver, desde muito ferindo o próprio coração. Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto o assunto lhe revivia na cabeça, quase se a memória lhe impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tantas forças? Então, por que ele se sentia culpado naquela decisão que ele deu? A gente vai ver que a culpa tem uma raiz maior, uma raiz, uma origem, uma gênese em outra vida que ele teve com Jorge e não foi bom com ele. Então, ao que parece, esse ranço que ele traz inconsciente sobre Jorge, de alguma forma, tendenciou ele na sentença errônea em relação a Jorge. E aí a gente pensa, né, a gente que se acha tão infalível, será que a gente consegue verdadeiramente separar o passado do presente? Porque às vezes o passado está aqui no presente em forma assim de uma certa antipatia que a gente traz com uma pessoa que a gente não sabe, mas às vezes isso está relacionado a uma vida passada e que são sentimentos que nos deixam vulneráveis ao tomarmos uma decisão. Vamos tomar sempre uma decisão que pode ser contrária àquela pessoa que a gente não guarda simpatia, que não guarda afinidade. Então, até que ponto o nosso julgamento está isento dessas questões? É uma prova cabal isso, que a gente não tem competência para julgar ninguém nessa vida. Principalmente aqueles que a gente tem ranço, que a gente tem dificuldade. O nosso julgamento é todo tendencioso. Então, é para mostrar para a gente o quanto que a gente não tem capacidade, imparcialidade para tomar certas decisões em relação a ninguém e, particularmente, às pessoas que nós não nutrimos uma certa afinidade. Eu não sei se vocês pensaram nisso quando leram essa parte do Jorge, e quando chegou no final do capítulo, que viu que ele tinha uma certa dificuldade, que nem ele não sabia, mas que era de vidas passadas. Ok? Foi aí para todo mundo? Podemos seguir? Então vamos lá. Então, o objetivo ali era que o Eloy fosse trazer o Jorge em desprendimento e emancipação da alma, e que eles pudessem se reunir ali no domicílio do juiz, do magistrado, enquanto eles preparavam também o desligamento do juiz e o desligamento da Lia, que é o neto do Saldanha, que a gente vai ver que esse caso está todo mundo junto ali, e que é preciso que se resolva isso. O juiz vai ter que fazer justiça ao Jorge, que ele deixou de fazer, que a gente sabe que não foi conscientemente uma decisão de fazer mal, mas que estava lá no inconsciente mal trabalhada, que ele acabou agindo inconscientemente, olho por olho, dente por dente, mas que agora ele já estava em condições de fazer a reparação, dar a outra face que Jesus falava nas suas passagens. Se alguém te bater numa face, oferece a outra, ou seja, oferece para ele uma outra medida que não seja o de esforço. Oferece ele um outro parâmetro de comportamento que não seja permeado pela vingança. Então, agora, eles estão preparados ali
E o juiz tem competência de tomar uma nova decisão em relação ao Jorge e também uma nova decisão em relação a essa moça que, por culpa, olha aí a consciência de culpa, ele, é uma culpa inconsciente, mas foi, olha o nosso inconsciente trabalhando. Por que ele tinha que trazer essa menina para a casa dele e colocar ela como uma trabalhadora na casa dele? Era uma sentença como outra qualquer, que ele estava dando ali todos os dias no tribunais, mas não era. Tanto não era que ele resgata a menina e leva para dentro de casa. Mostra que tem vínculos do passado. E mostra que tem uma culpa ali embutida. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para todos vocês. Vocês aí me dêem um alerta se o meu linguajar não está claro. Eu estou mostrando a culpa que está inconsciente nesse juízo o tempo todo. Ele toma uma decisão totalmente permeado por culpa, e aí ele age um pouquinho olho por olho, dente por dente. Só que isso tem uma repercussão muito grande na vida de Jorge, na vida da neta de Saldanha, da esposa, que é a mãe do Jorge, e também da esposa do Jorge. Olha quanta coisa, uma decisão embasada dessa forma, quantas vidas que ele prejudicou, que ele tirou do caminho. Para ver que uma pequena decisão nossa, embasada num ódio, numa vingança, ainda que uma vingança inconsciente, quanto estrago pode fazer na vida dos outros e na nossa mesmo. Mas que agora eles estão num ponto em que todos podem novamente serem resgatados para o caminho do amor novamente. Então, é para a gente ficar atento sobre essas coisas. Nenhum de nós se atreveu à resposta do juiz, né, com Gubi. Gubi, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam neles irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombro do interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros. Nós vamos chegar lá. Mas por que eu chamei a atenção da casa mental de novo, né? O porão está todos os nossos atos instintivos, ainda vinculados a uma decisão embasada nos instintos, na lei de ação e reação, na vingança, no olho por olho, dente por dente. Esse porão está cheio daquilo que a gente chama, né, de esqueletos no armário, de coisas erradas. E é esse porão também que faz a gente ainda agir, quando esse porão, ele não está trabalhado, aerado, faz com que as nossas decisões sejam todas embasadas no instinto. Pode falar, Márcia. Márcia? Eu achei interessante quando ele, parágrafo mais para trás, ele fala do grau de condição evolutiva dos três. O juiz era o mais desperto, depois vinha ali e, por fim, o Jorge. Né? Isso aí. Né? Porque eu achei muito interessante, pela agilidade de raciocínio. Do magistrado. Magistrado. Né? Mas também onde o Jorge foi jogado, né? Vamos combinar, né? Tem que estar perturbado? Tem. O cara ficou no presídio, depois ele perdeu a sanidade mental, foi para um hospício. Vamos combinar que está difícil, né? Difícil. Também exigir muito do Jorge nesse momento, né? Mas o juiz, apesar dos pesares, ele ainda gozava de uma posição melhor, o que fazia com que ele tinha mais lucidez, né? Mas foi bem lembrado essa sua colocação para a gente ver a posição de lucidez de cada espírito que está ali, que está recebendo a ajuda do Gúbio. Então, a gente vai ver que é claro que cada um vai ter uma assimilação totalmente diferente dessa ajuda que está sendo projetada. Mas o importante é que os finalmente vai ser alcançado, porque o primeiro que precisa levar essa lucidez para o dia seguinte, no momento de vigília, né, do dia a dia, quem é? É o juiz, porque ele vai ter que mexer naqueles arquivos que ele já bateu o martelo e ver o que ele vai poder fazer para o Jorge, né? E depois pela Lia, finalmente, que a gente vê. Né? Então, assim, não vai ser mole. Os próximos capítulos vão ser capítulos, né, dolorosos, mas, ao mesmo tempo, muito emocionantes, né, para todos nós. Então, o que a gente estava vendo aqui? O primeiro andar, onde estão todas as nossas decisões instintivas, o que a gente sabe que não é uma coisa boa a gente tomar decisões embasadas pelo instinto ainda.
No segundo andar, né, o andar térreo, tá as emoções, que se tiverem presas aos instintos, serão emoções devoradoras da nossa vida, totalmente permeadas por paixões violentas, degradantes. E lá no terceiro andar, que é a casa da razão, mas é a casa das noções superiores, a casa em que a gente pode fazer uma ligação, uma conexão com o alto e trazer luz para os outros dois andares que estão na retaguarda. E qual é o lugar, o único lugar que nós vamos ter poder de ação? É no segundo andar, que é o momento presente, que nós vamos ter todo o poder de ação. Então, é só para relembrar quem estava conosco estudando o livro do Mundo Maior, para a gente cada vez mais ir trazendo uma amplitude, né, de entendimento dessa casa mental. Né? Quem dá a faculdade não são as estruturas cerebrais, somos nós. As estruturas cerebrais servem apenas de instrumentos para esses conteúdos todos poderem ressurgir aqui no mundo material e serem trabalhados por nós, que é da nossa responsabilidade. Porque se a nossa vida ainda está sendo totalmente dirigida pelos instintos e pelas emoções que estão sendo controladas por ele, então são emoções desvairadas, essa responsabilidade é de quem? É nossa, de fazer essa corrigenda, de buscar essa harmonia dentro de nós. Então, vamos lá. O Gúbio consegue, na sua prece, fazer essa conexão com muita tranquilidade. Conexão essa que a gente tem muita dificuldade em unir a razão à emoção. Parece que essa distância aqui é tão pequena, mas é só anatomicamente pequena, porque, em verdade, ela tem uma distância imensa. E esse processo precisa ser feito dentro de nós, a ligação da emoção com a razão. Né? Então, o Gúbio consegue isso naquele momento. E aí vem a audiência com a realidade agora. Olha só, o termo do Gúbio é audiência, né, com a realidade, mas nos relembrando que o quê? O tribunal, o fórum, o juiz, os advogados, os réus, sabe onde eles estão? Todos. Lá na nossa consciência. Não tem como. Eu posso sair daqui da minha cidade, morar em outro continente, num outro país completamente diferente, mas eu estou levando todo mundo junto para lá. As coisas precisam ser resolvidas agora. E de preferência onde a gente está, no nosso contexto. Né? Então, a audiência com a realidade não é uma audiência mundana, em que a verdade fica mesclada com os nossos interesses pessoais, com as nossas emoções em desalinho. Não, é uma audiência com a realidade. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, ele fala isso para o juiz, né? Quando nossos pés trilham retos caminhos. Então, se a gente está nos retos caminhos da vida, a interferência que a gente vai promover negativamente na vida dos outros, mais do que nunca, se a gente está nos retos caminhos, a gente tem uma consciência, é hora de fazer o quê? Corrigir. Corrigir. O que vocês acham? Quem que sofre mais? Quem tem a consciência mais dilatada ou quem tem a consciência menos dilatada? Elisa fez assim? Mais dilatada. Mais dilatada. Isso. Quanto mais noção a gente tem da vida, mais a gente sofre. Quanto mais a gente tem a consciência fechada, menos a gente vê possibilidades. Então, né? Então, ele vai ter que fazer a correção. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Quando a gente sai da rota, tem um convite do amor, não tem? Fala assim, volta, volta, volta. Não fala o amor pra gente? Volta, refaz o caminho. O que a gente faz? Ah, eu não vou voltar nada. Eu vou seguir aqui em frente, vou dar meu jeito, não é assim que a gente fala? Aí, quem é que fica viajando com a gente durante toda aquela rota? A dor. Por quê? Porque a gente falou assim para o amor, não, fica aí, pode deixar que eu resolva esse problema aí do meu jeitinho. Não resolve nada. A dor vai ficar ali. E o que acontecia com o juiz? Toda noite a consciência de culpa nele, ele lembrava desse caso e ficava ali martelando a cabeça dele, mas ele não entendia. Por quê? Por quê? Agora ele vai entender por quê. Porque quem pergunta merece resposta, não merece? Então eu vou dizer para vocês, cuidado com as perguntas que a gente faz para a vida, porque elas vão vir. Cuidado, quando a gente faz pergunta, vai vir a resposta em algum momento.
mas é preciso que a gente se fortaleça para poder receber as respostas. Por quê? Porque nem sempre as respostas são tão agradáveis quanto a gente queria que elas fossem. Então, toda aquela atitude equivocada do juiz estava guardada onde? No porão da sua existência. Porque era uma atitude na contramão das leis. Elas precisavam ser, elas estavam se manifestando aqui no presente em forma de culpa, que aquilo vinha toda hora na cabeça dele, mas ele era uma culpa inconsciente, ele não conseguia destrinchar por que ele pensava sempre naquilo ali. Mas agora o Gúbio está levando ele para o terceiro andar para que ele possa se compreender que nós somos muito mais do que matéria, nós somos espíritos, temos muitas vidas, e que então tudo pode ser resolvido aqui, ó, no momento presente. Ou muita coisa, não vou dizer tudo, mas muita coisa vai poder ser resolvida agora. Tanto que essa é a proposta do Gúbio, vai lá, reabre o caso, reabre o processo, e vamos resolver esse problema, que não é só dessa vida, não é só do Jorge agora, mas é do Jorge de outras reencarnações. E desfaz esse nó da sua existência para você poder seguir. Eni, Sim. a sombra, né? É a sombra, é isso aí. O que está no sótão é a nossa sombra, até porque, desculpa, o porão, porque até porque o porão é um lugar o quê? Sombrio mesmo. Vai olhar os porões das casas, lugar escuro, sombrio. Tudo que está ali no nosso porão, que representa a sombra, um dia tem que ser levado para a luz, para ser resolvido. Hoje, amanhã ou depois. Mas quem vai ter que resolver isso? O dono do porão. Então, assim, eu não posso pegar meu porão e falar, Elisa, dá conta do meu porão, limpa ele aí para mim. Pô, ia ser ótimo, né? Mas eu não posso, meu porão é meu, teu porão é teu, e a gente vai ter que resolver, seja lá do que for. E aí, o juiz está tendo a oportunidade de resolver um porão dele, que a gente vai ver que é um porão de uma existência lá para trás do tempo, ainda das fazendas e da escravidão. Ele vai ter que resolver isso. E vai, olha só, e bendita reencarnação, que vai ter oportunidade agora dessa vida fazer uma reparação total. Olha que coisa boa, gente, não é libertador isso? Você pega uma reencarnação lá atrás, no tempo da escravidão, que você se comprometeu gravemente com a lei, porque se preconizava que se podia escravizar um negro só porque ele era negro. Olha aí, cuidado que a gente está vivendo perseguições raciais de novo no século XXI. Cuidado para a gente não cometer erros semelhantes para depois ter que resolver. Né? E aí ele abusou dessa legalidade, porque nem tudo que é legal é moral, não. Era legal escravizar, mas era moral? Não. Então ele agora vai ter que resolver os probleminhas dessas questões, dessas pendências passadas. Então, cuidado, gente. Cuidado. Quando a gente não reflete, a gente vai cair pelo juízo dos outros. Em algum momento, alguém formulou uma lei que negro, que vinha da África, né, um negro, de qualquer forma, ele podia ser escravizado e usado por todos na humanidade. Isso se tornou legal, se tornou uma lei. E nós embarcamos nessa lei, sem perguntar se aquilo me convinha. Tudo me é lícito, né? Paulo não disse isso, mas nem tudo me convém. Será que essa lei me convém? Né? Então, a gente precisa se alertar, ficar alerta para essas coisas. Dívidas do passado, né? Dívidas do passado em que a gente abusou porque era legal escravizar. Então, eu podia humilhar, podia ultrajar, porque era como se não fosse gente. E aí, o que acontece? Se comprometeu tanto, 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 mas hoje, na atualidade, ele está com condições para resgatar. Isso é maravilhoso. A gente também vê isso. É doloroso saber que ajuda daquela maneira, mas não é libertador saber que a gente agora pode mudar tudo pelo caminho do amor? É libertador. É doloroso, que não vai ser fácil para esse juiz, pensa bem, ter que rever um processo que ele bateu o martelo, mudar tudo isso aí, requer muita desapego ao orgulho, vocês concordam? Tem que ter humildade para fazer isso. E a gente pensa que a gente está aqui tomando conhecimento de tudo isso. Será que a nossa consciência está bem tranquila? Não sei.
Eu posso responder pela minha, né? Mas eu não Eu vou falar também. nada Eu sobre a respondo. minha aqui agora, não. Eu a pergunta foi mal feita. Será que a minha consciência está tranquila? Acho que a gente deveria fazer aquilo que Santo Agostinho falou, né? Toda noite vamos lá perguntar se eu estou fazendo direitinho ou não, né? Isso. E aí a gente vai ter resposta, porque aquilo que está martelando na nossa consciência toda hora é porque não está muito direitinho. Não está direito, é verdade. Né? Tem alguma coisa que não está 100% ali, né? Então vamos lá, vamos seguir. Agora você me fez pensar também, hein, Elisa? Me botou a sacudir. E aí eu intitulei esse momento desse parágrafo de clemência, de misericórdia, que é o que todos nós precisamos. Apelam, porventura, em favor deste condenado? Ele pergunta. Porque ele havia condenado, com a autoridade, com a lei que ele conhecia. E aí Göbel fala assim: não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tem esgotado o cálice do martírio oculto? Né? O caso dele, porém, permanece liquidado, diz o juiz. Liquidado não, tanto não estava liquidado que ele não esquecia. Olha só. E também até que ponto as pessoas precisam ser martirizadas para sempre? Porque a gente tem muito isso, quando alguém falha com a gente, entra no nosso caderninho negro, a gente faz um risquinho com vermelho e deixa lá a pessoa para o resto da vida. Será? A gente gostaria de ficar num caderninho preto, riscadinho de vermelho? Isso também é para a gente pensar. Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão? Não seria ele o único, tem muitos por aí. Mas, pelo menos o caso do Jorge, a gente vai ver que vai se deslanchar. Isso é para mostrar o quanto que nós somos falíveis. E que a gente se acha infalível em tudo naquilo que faz, a gente acha que a gente é perfeito. A gente dá o melhor que pode, mas é só o nosso melhor. Não é o melhor dos melhores, né? Desculpa, eu aqui... não, tá certo. Falibilidade. A falibilidade humana, porque nós somos falíveis? Muito, né? Acreditas, haja o teu raciocínio a ser acertado em todos os enigmas da senda? Quer dizer, ele chama o juiz, você acha mesmo que você acertou em todas as tuas sentenças? Né? Por mais que a gente queira ter acertado, será que a gente acertou em tudo que fez na vida? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer dentro do nosso contexto, né? Como pessoas, como profissionais. Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Terás agido imparcialmente? Ou será que não houve em algum momento alguém que tinha uma preferência ou algo que ele tinha uma preferência? Não creais, o justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Quer dizer, Jesus, que foi um homem reto, ele foi julgado indevidamente. Então, se teve alguém que errou, será que a gente também não erra? Todos nós, na estrada muito secular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever, né? Quantas vezes? Um desejo, às vezes, que está totalmente arraigado nos instintos da violência. E o capricho a cavalheiro dos princípios redentores, acima do dever, e o capricho a cavalheiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou um mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Quer dizer, aí ele mexeu um pouquinho no negro do juiz, né? Provavelmente o juiz já cedeu alguma coisa que não era muito legal, mas que teve que fazer. E a gente sabe que em determinados cargos públicos é assim mesmo que funciona, não? Deixa eu ver onde que eu estou. Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Então, olha só, o Göbel chama ele a consciência, para que ele, né? E aí misericórdia vai se fazer. Benfeitor ou vingador, diz o juiz, ensina-me o caminho.
Porque nessas alturas ele já nem sabe se aquele que está ali é um benfeitor dele ou aquele que está punindo ele. Mas a punição vem de fora? Não, a punição vem de dentro. Os que estão de fora só reforçam um processo que eles já identificaram que a gente traz inconscientemente. Porque se alguém falar uma coisa de mim que não corresponde à verdade, eu não vou sentir culpa nenhuma. Nada. Jesus se sentiu culpado quando falaram dele? Claro que não. Sócrates se sentiu culpado quando foi condenado a tomar cicuta? Não, porque não tinha culpa do cartório. Agora, provavelmente, talvez se eu fosse condenado a cicuta, eu ia falar assim, dá 2 copos, que lá vai que um falha. Né? Lá vai que um falha, dá as 2. Né? Porque a gente é diferente. Né? Diferente de um espírito da envergadura de Sócrates e de uma grandeza inenarrável de Jesus. Né? A Elisa está rindo a beça, mas os 2 copos é para garantir que não vai falhar. Te garanto que eu ia fugir só de passar e tomar aquele troço. Mas eu ia pedir 2, porque eu tenho culpa no cartório, assim, dá 2, lá vai que um não mata. Não ia garantir nada, estou fora. Eu volto na outra com uma coisinha mais leve. Vamos lá. Ele é, então, inocente? Pergunta o juiz, que ainda está com dúvida, apesar de a consciência dele estar vacilante, hein? Porque se a nossa consciência está vacilante, é claro que a gente tem culpa no cartório, ora. Né? Senão a gente não ia estar com consciência vacilante nenhuma. Né? Indagou o interlocutor exigindo bases sólidas a futuras conclusões, mas também ele ia ter que rever o processo, né? E a gente entende a situação dele. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Então, olha que interessante, ninguém, né? É categórico em dizer, ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste, e tão grande a harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. Então, é só para a gente entender que há injustiças sociais, olha aí a frase se adequando bem, mas não há injustiçados. E a gente vai ver que houve a injustiça do juiz, mas o Jorge só passou por essa situação, por quê? Porque ele também tinha culpa no cartório, senão ele não passaria. Ele não passaria, gente. Né? Mas isso não quer dizer que dá direito ao juiz fazer tudo o que ele quiser do jeito que ele quer. Nem da gente fazer o que a gente acha. Que Jesus disse, o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem vem. Então não é melhor deixar que a justiça divina haja ao invés da gente querer fazer a justiça? Se deixar por nossa conta, a gente vai mandar que nosso inimigo perca os olhos, perca a língua, perca os ouvidos, né? Ainda que não for pelas nossas mãos. E aí vai solicitar o amparo ali, que também ele vai mostrar que é um ato de justiça, mas de justiça perante a Deus, né? Não te circunscreverá a mencionada medida, ou seja, ele não vai só reabrir o caso do Jorge, amparar-lhe-ás a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas aí ele vem, né? Olha, novamente não falo o nome dele, mas interveio o jurista. Esta menina não é minha filha, então por que eu tenho que dar educação, tenho que dar o melhor para ela? E aí ele vai entrar num ponto delicado nosso, que é o dinheiro, que são as posses. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Então ele ainda diz, cuidado, que no futuro ela vai estar, ele já prediz, né? Ela vai estar ligada a você. E mais, ele continua, né? Vai continuar. No século passado, peraí que agora eu saí daqui, eu sei que alguém levantou a mão, mas eu não vi. Pode falar, Márcia. O Gúbio, num parágrafo atrás, ele ainda fala assim, aprende a semear amor no chão em que pisas. Isso, difícil, né? Porque o que a gente costuma fazer no chão que a gente pisa? A gente costuma jogar taxinha para que os que venham atrás possam pisar nas taxinhas e machucar seus pezinhos, né? Só que um dia a gente vai ter que voltar por aquele caminho, colher as taxinhas que sobraram pelo aquele caminho e retirar as taxinhas que a gente fez, que a gente cravou no pé dos outros. Então, o que é melhor? Espalhar amor por onde for, né? E aí vai vir a revelação do passado. Porque não é só nessa vida o problema.
que tem também nessa vida, mas tem um problema do passado. No século passado, guardavas a título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos que, em maioria reencarnados, atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangidos pela máquina funcional. Então, muitos funcionários dele ali estavam ali porque ele estava restituindo aquilo que um dia ele tinha tirado, as oportunidades de colocações. Então, ele hoje estava pagando os trabalhos que no passado ele usou de forma indevida. Olha que interessante, né? A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Quer dizer, não deves só a remuneração no final do mês, mas o que você deve mais para essas pessoas? Uma assistência digna, carinho, auxílio e compreensão. Que foi tudo também que ele tirou do passado desses escravos, foi ou não foi? Olha a vida convidando a gente às vezes ainda acha que está ajudando uma pessoa que a gente está empregando, mas até que ponto? Isso me fez pensar muito. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sobre o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Por quê? Porque o pai desse magistrado noutra vida havia tido um caso, o quê? Com uma escrava. E desse caso nasceu quem? O Jorge, né? Que se transformou em escravo. Chegado ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje, que é o Alencar, lhe transviou a filha do pretérito, quer dizer, transviou a filha do Jorge quando o Jorge era escravo. E o que ele está tentando fazer agora, de novo, o Alencar? Transviar de novo a menina. Olha, o cara não aprendeu ainda. E assim é a gente. Né? Com todo respeito, mas assim é a gente. Transviou a filha do pretérito e de agora. E quando semelhante amargura sobreveio com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinastes medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho. Então, Jorge havia mandado matar o Alencar porque ele, né, ele foi injusto com a sua própria filha, né? Teu filho que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência. Então, o que fez Jorge no passado? Matou o Alencar e se tirou a vida porque não suportou ver o que ele tinha feito com a filha. Né? Então, olha só, estão ligados todos em questões passadas no presente. Estão ligados por vínculos propriamente, por laços consanguíneos? Não, mas por laços espirituais, ainda que negativos, mas vão ter que resolver isso nessa vida. E aí que a gente vai ver que o amor cobre a multidão dos pecados mesmo. Se não fosse por amor, esse resgate não se daria. Aberou-se de Jorge, estendendo-lhe a destra em sinal de fraternidade, quer dizer, o magistrado, né? Que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, que era Lia, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: será minha filha doravante para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos inovidável minuto. Né? Então, depois dele ter sido chamado à consciência, ele cai em si ali naquele momento e consegue, naquele instante, beijar a mão do Jorge, que há muito ele devia a liberdade, né? Mas que havia perdido total liberdade nessa vida. Por quê? Porque um dia retiraram a vida de Alencar. Então ele tinha culpa no passado que deixava ele vulnerável, de hoje ele ser preso injustamente, digamos assim, injustamente não, né? Mas deixava ele suscetível de ser preso? Deixava. Mas só que agora chega, agora é hora de resgate. E aí Saldanha murmura: nunca pensei encontrar noite tão gloriosa como esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Quer dizer, o que ele chama Saldanha? De amigo. Então,
Para aí, Gubi, você não tem que beijar meus pés. Você agora é meu amigo. Já era, você não sabia que já era, mas é. Então você é meu amigo, Saldanha. Né? Olha que bonito isso. Né? Semelhante alegria neste momento é nossa, porque a alegria de um amigo também é a nossa alegria, não é? E fala a verdade, quando a gente gosta muito de alguém, que a gente vê esse alguém conseguindo conquistar alguma coisa, nossa, parece que foi a gente que conquistou junto. Parece que a conquista é nossa. A gente não tem ciúme, não tem inveja. A gente pensa assim, pô, ganhei de meia essa, né? A conquista dele é minha também, né? Uma alegria inenarrável. Então, semelhante alegria neste momento é nossa, porque sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Eu imagino isso na espiritualidade, por que não foi? E o que isso não vai representar daqui para frente? Então, para mim, a grande lição desse capítulo é o amor resolvendo tudo isso. Esse amor que a gente precisa ter no nosso coração e na nossa razão. Os dias que nós estamos vivendo são dias de sofrimentos, de conflitos, de polarização. Seja lá o que for que acontecer, a gente não pode esquecer que nós somos irmãos. Não pode esquecer isso. Isso é um apelo para que essa desgraça não venha visitar a nossa vida. É um apelo para todos nós. E quando a gente sentir que um está caindo, já que a gente está aqui, todo mundo ligado pelos laços do amor, que a gente estenda a nossa mão, peraí, não cai não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que eu não vou te deixar cair não. Né? Que a gente estenda as nossas mãos, os nossos braços amorosos, para ajudar aquele que não está conseguindo ver algo. Mas que a gente não se permita se perder por pouco. Emília, Pode que falar. tarefa árdua de um juiz, né? Eu pensei muito nisso, muito, Olha, Elisa. não Que é peso. brincadeira, viu? Não é mesmo. Eu fiquei compadecido desse homem, fiquei mesmo. Ter que E a tomar gente ainda acha que... atitudes. Hein? Sim, e da gente ver como as leis humanas são falhas, né? São falhas, o nosso julgamento é falho também, e às vezes ele é impelido a tomar uma decisão, mas que é falho. E quando vê, já foi, e a culpa recai sobre ele. Exatamente, porque aí você nem consegue entender como é que todo mundo tem direito à defesa, como é que alguém defende um bandido. E aí bota a decisão na mão do juiz, convencê-lo de que ele tem que dar a palavra final. E jurado, meu Deus, que coisa. Mas olha só, Elisa, eu também já pensei muito assim como você, pensar como é que alguém vai defender lá nos tribunais da vida, ter um advogado que defenda um bandido. Mas Ele é um ser humano, nosso irmão, que merece isso também. Isso aí. Né? Isso ainda acalenta um pouco. Isso acalenta. Porque como a gente sabe de reencarnações, né? Pode ser que aquele momento ali ele esteja um bandido e seja bandido porque ele não viu outra saída na vida dele. Sim. A ignorância fez ele tomar essa decisão. Então, a gente hoje que entende esses laços, né, da reencarnação, esses trâmites todos, hoje eu consigo entender melhor as defesas. Mas, assim, a gente só tem que orar, porque são decisões muito difíceis. Tanto desses advogados quanto do juiz. São decisões muito sérias. Engraçado que quando eu estava para fazer a faculdade, eu tinha certeza de uma coisa que eu não queria nunca na minha vida, era ser advogada. Porque eu sempre pensei nessas questões, eu pensava assim, será que eu saberei sair disso? Porque é muito difícil, né? Então, oremos por esses profissionais que tenham coragem de exercer a sua profissão, porque nós precisamos deles, nós precisamos muito. Sem as leis, a balbúrdia e a anarquia na sociedade seriam imensas. Então, ainda que imperfeitas as leis e a forma de agir, né, de ação da lei, mas não importa, a gente sem esses profissionais, a gente não seria nada. A gente também não anda, né? As coisas também ficam muito... Não, e a gente pensar que eu vou esperar a justiça divina. A gente vai ter que esperar a justiça divina, que nem esse juiz, para poder, né, se reencontrar. Isso. E por isso que a gente tem que orar, porque é uma profissão muito difícil, a gente tem que orar. É uma profissão quando você é chamado para ser jurado, deve ser pior aí. Eu não quero saber, não. Mas, enfim. Você não tem nem como dizer não. Não, porque você é obrigado pela lei. É obrigado, você não pode nem dizer que não vou. Eu sei. Então, são posições... Você tem que ficar um ano.
Pois é, são posições que a gente é jogado e que não cabe a gente ficar jogando os outros. Porque cada um toma as decisões que dá conta. Então, que a gente tenha misericórdia também desses profissionais, porque até para a gente tem que ter misericórdia com a gente, com os outros, com todas as profissões. Nós somos espíritos que estamos tentando acertar, só isso. E nos colocar sempre no lugar deles, né? Isso, que a gente tenha essa conduta de misericórdia, se colocar no lugar deles. É difícil? É muito difícil, muito. Então, a gente está num mundo que a gente deveria não se permitir uma postura de juízo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Nem na família, nem na sociedade, mas ter uma postura de misericórdia, porque não é fácil essas decisões. Não são fáceis, gente. Oremos, não é fácil. E tenhamos misericórdia. Por isso que é o amor que cobre a multidão dos pecados, e não as vinganças. Né? É o amor. E nós sabemos que ninguém é inocente. Também, nós não somos. Ninguém é inocente. Nós não somos. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? O olhar espírita para essas posições, porque ninguém é inocente. Ninguém é aqui está. Senão aqui não estaríamos, né? Você lembrou uma coisa muito importante? Boa noite. A Valéria está presente. Valéria, eu estou te defendendo, viu, Valéria? Advogados fazem defesa técnica. Sim, mas é difícil. Eu não entendo isso, eu acho difícil. Gente, a Rosane me fez pensar uma coisa. A Terra é um lugar, é uma escola, é um hospital, mas também é um presídio. É isso que a gente precisa pensar. Né? Ponto final. Então, não vamos nos exaltar, não. Vamos deixar Deus decidir certas coisas. Vamos orar muito, para os que tiverem que tomar decisões, que as nossas preces possam ajudá-los, porque não é fácil, não. Né? Então, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso divino mestre, é o nosso modelo e guia, possa direcionar a nossa razão e a nossa emoção. Obrigada a todos, que vocês tenham uma semana maravilhosa de realizações, que sejam todas elas muito positivas. Tá? Muito obrigada a todos. Boa noite.